Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja. Gravando um vídeo aí para auxiliar vocês nos seus estudos em relação à avaliação bimestral. Estamos então entrando aí nas avaliações bimestrais, fechando aí o segundo bimestre. Espero que possa ajudar bastante vocês, então organizem, põem todo esse material em dia para não ficar para trás, beleza? Como vocês podem ver, nós estamos falando justamente da revisão do sexto ano, sobre o PET 2. O primeiro slide vai falar sobre as modificações das paisagens em diferentes tempos, ou seja, com o tempo vai passando, o homem vem, né, cada vez mais modificando o espaço, né? Então, o espaço geográfico traz as marcas dessas modificações promovidas pelo ser humano ao longo do tempo, né? Relevando o ritmo do avanço tecnológico e dessa ocupação humana, né? Então, essas imagens, como vocês podem ver, são imagens justamente da cidade de Belo Horizonte, Praça 7, uma em 1940 e a outra em 2012. E como vocês podem ver, né, o que acontece? Houve, né, um aumento de edifícios, a incorporação de edifícios e também de veículos, né, como carro, nos últimos tempos, principalmente em 2012, né, atualmente. No segundo slide, vai falar sobre o consumo dos recursos hídricos. Como vocês podem ver aí, a água é um elemento essencial para a nossa sobrevivência. O nosso planeta Terra poderia se chamar planeta Água, que corresponde a 70% de água. Porém, lembrando que essa água, né, em grande quantidade, está nos oceanos, né, ou seja, nos oceanos e mares, 97,5%. E apenas 2,5% dessa água são água doce. E apenas 68% dessa água está nas geleiras. Ou seja, pouco percentual de água está disponível em rios e lagos para o nosso consumo, né, a nossa sobrevivência. E por essa razão, né, justamente a Agência Nacional de Águas no Brasil vem alertando que no Dia Mundial, o dia que comemora-se o Dia da Água, o que está acontecendo? A água está sendo jogada, né, para o ralo. O que quer dizer isso? Que está havendo, né, um desperdício do uso dessa água. Cerca aí de 40% desse recurso hídrico captados em nosso país são desperdiçados, né? Então, veja, quanto mais aumenta a população, aumenta também a demanda por recursos, principalmente também de consumo da água. E isso, né, talvez essa questão da disponibilidade de água, além de ser baixa, a consciência tamanho da população é muito pequena, né, é menor ainda. Ou seja, temos então um problema relacionado à questão do desperdício de água, como se mostra aí nessa charge, né? Enquanto uns têm muita água, outros não têm nada. E quando tem muito, ainda acaba desperdiçando. Essa questão da consciência que a gente está tratando aqui. E além sobre a questão do uso da água, nós temos também que lembrar que diversas atividades são desenvolvidas justamente de acordo com o consumo dessa água, ou seja, dependemos dessa água para realizar as nossas atividades. Veja que a 1 quilograma de milho produzido são consumidos 1.220 litros de água. Então, consome-se muita água para determinado tipo de produção. Então, pode-se concluir, né, que a atividade econômica que mais consome a água é a agropecuária, como vocês podem ver aí pelos gráficos. A irrigação, 72%, né? E a criação de gado, 11%. Como vocês podem ver também nesse outro gráfico, a quantidade de água que é utilizado para a produção agropecuária, certo? E outro tema importante é sobre os deslizamentos de terras, que acontecem muitas vezes por causa de ocupações irregulares. São fenômenos naturais tratados por geólogos e outros profissionais, né? Como, né, uma definição iliteral, ligeira, né, diferente entre si, porém ocorrem em áreas acidentadas do relevo, né, as quais foi retirado a vegetação na original e acaba, né, que o solo fica desprotegido. E isso, com o período de chuvas, acabam, né, essas águas aí fazendo com que o solo se deslize, né? Então, é um processo diferentemente dos processos de erosão e que essa grande quantidade de massa de terra acaba se desmoronando aí para partes mais baixas.
é um fenômeno também natural, mas também prejudicado pela ação antrópica humana, que causa sérios problemas à população. Então, esses deslizamentos, como vocês podem ver, né, alguns elementos para evitar, né, ou conter o deslizamento de terra, nós temos esses três, né, não destruir a vegetação das encostas, consertar, né, vazamentos e não deixar a água correndo pelo chão, não dificultar o caminho das águas, né, da chuva com o lixo. E aí nós temos práticas que acabam provocando esse tipo de deslizamento, que é justamente destruir a vegetação das encostas e também, né, a questão da retirada dessa vegetação. E, por outro elemento importante a gente destacar é o espaço urbano. Lembrando aí que a cidade é um espaço humanizado, cultural, e que tem diversos tipos de atividades, né? E entre as características do espaço urbano, a gente tem a concentração de pessoas, atividades de comércio, prestação de serviço, indústria, concentração de estabelecimentos como hospitais, escolas, e o que a gente não percebe, né, são locais de lazer, é o que existe, né? Muito também locais de lazer. E com relação a essa questão das cidades, nós temos também os problemas urbanos das cidades, né? Como vocês podem ver, por causa da interação humana, acaba gerando problemas em relação à cidade, justamente porque o homem cada vez mais, né, provoca aí poluição do ar, poluição sonora, visual e em relação também à questão do lixo, do esgoto. E aí esse problema que está retratado na charge também descreve um tipo de interação humana sobre o espaço que é justamente, né, o causando aí os alagamentos. E por último, né, uma das características das paisagens transformadas pelo trabalho humano, a partir da agropecuária, é justamente, né, que a característica da agropecuária atualmente é marcada, né, por elementos culturais, principalmente, né, pela introdução de máquinas no processo de produção, tanto de plantações quanto também de criação de animais, justamente, né, por causa dessa mecanização agropecuária. Turma, eu espero que tenha contribuído bastante para os seus estudos. Abraço para vocês, até mais.